Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Falar um pouco para vocês aqui sobre os linfócitos TCD4. São linfócitos que são particularmente atingidos pelo vírus do HIV. A sua queda, né, ela é progressiva até chegar a zero, assim, né, no caso de AIDS, em pacientes sem tratamento com terapia antirretroviral. O que acontece é o seguinte, né, algumas medidas têm que ser tomadas, tá, para caracterizar se o paciente tem AIDS ou se o paciente tem apenas o vírus do HIV, sabendo que AIDS é a doença gerada pelo vírus do HIV. Existem basicamente duas formas de fazer isso. A primeira delas é com a contagem de linfócitos TCD4, que geralmente não está presente na primeira consulta, porque na primeira consulta o paciente vem com anti-HIV reagente. Então, nós não temos a certeza se esse paciente, nesta primeira consulta, apresenta AIDS ou se ele é somente soro positivo, mas nós podemos estimar isso. E como eu disse para vocês, nós temos duas formas de categorizar se o paciente é AIDS, né, ou se o paciente é apenas HIV positivo, sabendo que quando o paciente apresenta AIDS, nessa primeira consulta ele tem que já fazer a profilaxia para infecções oportunistas, tá bom? Lembrando que nós não temos o CD4, então olha que interessante. A primeira forma, então, é nós fazermos um checklist de doenças definidoras de AIDS. Eu vou botar algumas aqui na tela para vocês e eu pus em vermelho as mais comuns, tá? Então acompanhe aqui o primeiro slide. Então, doenças definidoras de AIDS, aqui é retirado do CDC americano, nós temos diversas formas de candidíase, câncer de colo do útero invasivo, coccidioidomicose, criptococose. Enfim, são doenças que podem acontecer, tá? Retinite por citomegalovírus com perda da visão, encefalopatia atribuída ao vírus do HIV, mas eu botei em vermelho as mais comuns, tá? E as mais comuns, disparado, em primeiro lugar, é pneumonia por pneumocistite ovesse, tá? Nós temos também bastante histoplasmose disseminada, sarcoma de Kaposi, né? Um sarcoma induzido pelo vírus do HIV com um vírus do grupo herpes, linfoma primário do sistema nervoso central, também relacionado ao EBV, né, Epstein-Barr vírus e HIV, leucoencefalopatia multifocal progressiva, LEMP, né, toxoplasmose cerebral, início na idade maior que um mês, né, e aquele paciente com a síndrome consumptiva atribuída ao vírus do HIV, ou seja, aquele paciente que teve lá uma perda ponderal importante, sem fazer dieta, mais de 10, 15% da sua massa corporal. Então, essas doenças são doenças definidoras de AIDS, tá? Nós temos aqui também algumas tuberculoses, mas elas muitas vezes não estão presentes nesta primeira consulta. Lembre, o paciente vem na primeira consulta sem sintomas e esbarrou com HIV positivo, que claro que deve ser confirmado por outras metodologias, mas nós temos sim uma dica através do hemograma que nós podemos ter um paciente na nossa frente realmente HIV positivo com AIDS e que já deveria iniciar a profilaxia com antibióticos para proteger ele até que os exames completos cheguem de forma definitiva, tá certo? E é um exame bastante simples, com uma acurácia muito boa, e é um hemograma. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, então. Esse hemograma aqui, então, nós temos alguns parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é a hemoglobina. Então, o paciente com AIDS, ele geralmente tem queda da hemoglobina, tá certo? Essa hemoglobina aqui, nesse caso, está normal, tá bom? E o paciente com AIDS, ele tem queda, como eu falei para vocês, dos linfócitos TCD4. Os linfócitos TCD4 é uma porcentagem, né, dos linfócitos totais. Nós temos CD3, CD8, lembra aquela relação CD4, CD8 que eu explico em outros vídeos, como é que nós sabemos quando é que o CD4 do paciente atingiu o seu ponto melhor, é uma relação com o CD8, né, que tem que estar maior, relação é divisão, né, tem que estar maior ou igual a 0,9, né. Então, quando nós temos aqui, voltando para a tela para vocês, os linfócitos abaixo de 1000, nesse paciente aqui também não é, abaixo de 1000, ele é 1550. Associada a uma queda da hemoglobina, nós temos uma sensibilidade muito grande, uma especificidade muito grande, uma acurácia muito boa para dizer que esse paciente provavelmente
tem os linfócitos T CD4 menor que 200 e que ele já teria indicação de iniciar nessa primeira consulta o sulfamethoxazol trimetoprima, pelo menos, tá certo? Para proteger ele até que os exames complementares definitivos estejam disponíveis. E os exames complementares definitivos são teste confirmatório para o vírus do HIV, 2, uma carga viral, e 3, a contagem de linfócito TCD4, é o que nós precisamos para iniciar a terapia antirretroviral. A gente faz a notificação do paciente no Sinan e se inicia a terapia antirretroviral para ele. Renato, você fala muito de genotipagem pré-tratamento. Ela é muito interessante, eu acredito que ela deva ser feita praticamente em todos os casos, tá? Desde que ela não atrase o início do tratamento e que ela esteja disponível. Agora, o paciente não precisa esperar, tá, a genotipagem, que é o teste de sensibilidade aos antirretrovirais, para iniciar o tratamento. Você deixa o exame correndo, ele é um exame que pode demorar entre 14 e 30 dias para ficar pronto, dependendo do laboratório, tá certo? Mas o paciente já fica protegido, já inicia a sua terapia antirretroviral precocemente. Tratamento precoce em HIV evita dor de cabeça, pessoal, tá bom? Deixar o vírus correr, dá encrenca, é mais difícil recuperar depois. Dependendo da idade, não recupera o CD4 na sua plenitude. Dependendo da quantidade de linfócitos TCD4, o tetra de vidro mesmo pode aparecer uma infecção oportunística, por exemplo, a pneumocistose, que é a mais comum aqui no Brasil, que é uma pneumonia fúngica grave, tá? Que praticamente tem que internar todos os pacientes com risco de óbito. Então, esse daqui é uma forma que nós temos, através de um exame simples, que estará disponível na primeira consulta, de nós categorizarmos a probabilidade do paciente ter os linfócitos CCD4 abaixo de 200, antes de nós termos a contagem definitiva. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar o joinha e se inscreva aqui no canal. Um grande abraço, sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.